Muito se fala sobre a saúde da mulher, né, bonitão? Talvez porque as bonitinhas sejam mais cuidadosas, tenham menos medo de médico e assumam a vontade de se cuidar. Mas hoje vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre questões masculinas de um modo geral. É a saúde do homem examinada sem preconceitos pelo urologista Paulo Egídio. Boa noite, Paulo. Obrigado por ter vindo. Tudo bem? Sempre um prazer. Meu. Muito obrigado. Obrigado, querido. Está na sua casa, você sabe disso. Fica à vontade. Muito. Doutor Paulo, hoje vamos falar sobre temas que me parecem ser pouco abordados. O primeiro é impotência sexual, que também é chamada de disfunção erétil. E é verdade que atinge 50%, está aqui o número, 52% dos homens entre 40 e 70 anos? Então. É verdade isso? É um número alto. Muito alto. E nossa, a disfunção erétil, ela é graduada em leve, moderada ou severa. Impotência é a total ausência de potência. Certo. Mas a disfunção erétil, ela é graduada. Então, por isso que atinge esse número de metade dos homens nessa faixa etária dos 40 e 70 anos. Mas 40 é um menino, o que pode isso, gente? Hoje, Rony, com a questão do diabetes, da hipertensão arterial, uso de medicações, às vezes, excessivas, obesidade, tabagismo, são todos os fatores de riscos. Entendi. Que aumentam a incidência para estar dentro dessa metade dos homens sofrendo disfunção erétil. Eu fico pensando, né, as coisas constrangedoras que envolvem, né, a dificuldade de ereção, que pode causar problema de ordem psicológica séria. O homem parece que tem problemas sérios quando há essa tal disfunção erétil, né? Qual é a principal causa, na verdade? É isso mesmo que eu vi agora, diabetes? É a causa, quanto maior a idade, maiores serão as causas psicológicas. Psicológicas, Desculpe, psicológico está sempre junto. Entendi. O orgânico começa a aparecer mais quanto maior a idade. Sei. Então, quanto maior a idade, vai ter problema de hipertensão, o próprio envelhecimento dos vasos, a arteriosclerose, que produz o entupimento dos vasos, a obesidade, são todos fatores de riscos que vão aumentar essa incidência do fator orgânico. Tá. Se o paciente é jovem e começa a apresentar disfunção erétil, geralmente as causas psicológicas são as mais frequentes. Entendi. Mas a partir dos 40 anos, as causas orgânicas começam a ser mais prevalentes. Você trouxe algumas próteses, né, para implantes que podem ajudar a reverter esse quadro, né? Esses implantes, para o homem, já existe há pelo menos 35 anos, já se faz o implante peniano com a finalidade de corrigir a disfunção erétil. É óbvio que a disfunção erétil para implante são a disfunção erétil mais severa. As disfunções leves a moderadas, elas são tratadas hoje com medicamentos comprimidos, ajuste de perda de peso, controle melhor do diabetes, da hipertensão. Então, a gente tem um tratamento medicamentoso, clínico. Agora, quando não funciona... Mas resolve, por exemplo, o diabético que tem disfunção erétil, se tomar o remédio, melhora? Melhora. Tá. A gente consegue um remédio, às vezes, de uso diário para melhorar a oxigenação do pênis. Tá. Esses remédios têm ajudado muito. Agora, quando não melhora, ou parcialmente, ou melhora por um tempo, depois não responde tão bem, aí pode ter a indicação do implante. Tá. E o implante, para o homem, ela tem uma causa nobre que é tratar uma questão de uma disfunção erétil não responsiva aos comprimidos. Tá. E vai devolver totalmente a saúde sexual para esse paciente. A harmonia do casal e tudo mais. Mas tem que operar, tem que abrir o pênis, como é que faz? Então, é um implante feito com sedação, o paciente dorme, e anestesia local, na base do pênis. Tá. O doente tem alta no mesmo dia. Ele entra de manhã, quando é à tarde já vai para casa. Mas você coloca uma prótese desse tamanho? Então, existem diferentes tamanhos e calibres para o implante. Tá.
existe desde um diâmetro maior ao diâmetro menor. Tá. Esses implantes, eles só vão oferecer a resistência, a rigidez, que a gente chama axial ou vertical, Sei. que é a rigidez de penetração. Tá. E ele permite acomodar. O implante permite acomodar. Senão o cara ia ficar um priápico, né? Mas não fica em posição de ereção. Tá. Ele permite acomodar bem, seja para baixo ou para a virilha, e acomoda muito bem. Entendi. E ele vai oferecer aquela rigidez vertical, axial, que é a indicação do implante. Certo. Existem os implantes hidráulicos, que, inclusive com coberturas de antibiótico, é uma evolução para evitar infecção, principalmente no diabético. Tá. Então, você vê a cor desse implante, em relação a esse, ele tem uma cobertura de antibiótico. Por isso é assim, bege? É bege. Tá. E o implante hidráulico você aciona para encher, por isso que ele é hidráulico, enche de soro fisiológico, ele dá o complemento de firmeza e você poderá esvaziá-lo. Esvaziá-lo e ter a flacidez do pênis. Você esvazia dentro dessa própria bolsinha que está aí? Então, a bombinha do implante, ela fica no escroto, interno. Sei. E os cilindros, seja o inflável ou maleável, ficam dentro da estrutura cavernosa. A gente não precisa remover nada da esponja. Ele é introduzido dentro da estrutura cavernosa num segmento superior. Sei. E a esponja continua funcionante. Entendi. Apesar de menos circulação de sangue, para manter a rigidez, ela continua circulando da mesma forma. Entendo. E o paciente acionando a bombinha no escroto, ele vai encher o implante. Mas é de ar? Aqui é de soro fisiológico. Também soro fisiológico? Soro fisiológico. Aí oferece a resistência, Tá. a penetração, a sensibilidade é igual, a capacidade de orgasmo é igual, ejaculação é igual. E permitirá também o esvaziamento, mediante apertar uma posição na bombinha, que a gente ensina o paciente a apertar, Tá. ele vai ter o esvaziamento do implante. Entendi. Ele tem esvaziamento. E hoje existem maneiras, os implantes evoluíram, que você tem uma forma de esvaziar com um único toque. Você aperta, para encher você tem que bombar até ter a firmeza adequada. Tá. Para esvaziar é um único toque, você aperta 2 segundos, pode soltar que ele vai abaixando progressivamente. Olha, e o interessante é que tudo, as sensações, a coisa orgásmica, tudo é igual. Igual, não muda nada. O implante ele só vai oferecer o que ele perdeu, Tá. que é a rigidez axial. Agora, o que é muito importante, que é uma questão que tem que ser abordada quando o paciente tem uma indicação de um implante, é a questão do tamanho do pênis. Cada vez mais, com diabetes, fibrose no pênis, menor irrigação, menor oxigenação, o pênis diminui de tamanho. Ou após uma cirurgia da próstata, que a gente chama prostatectomia radical, que remove a próstata, comumente o pênis desenvolve cicatrizes e como um cilindro hidráulico, quando cheio, ele atingiria esse tamanho, ele vai diminuindo a elasticidade, vai diminuindo o tamanho. Entendi. Então, para se fazer um implante, numa situação dessa, nós temos que recuperar o tamanho do pênis. Mas como é possível isso? Então, existem... O pênis, ele tem o corpo cavernoso, que é uma esponja que estica. Tá. E tem uma membrana, como se fosse a borracha da câmara de ar, que dá o formato e elasticidade do tamanho do cilindro, cheio, sob pressão. Então, como essa membrana sofre perda de elasticidade, ela recua, na hora do implante, eu tenho condições de fazer uma incisão de relaxamento circular nessa membrana, para recuperar o tamanho do pênis no limite dos nervos e da uretra. Entendi. Esse dia chegou um paciente no consultório, a primeira pergunta que ele fez para mim, falou: doutor Paulo, pênis diminui de tamanho? Eu falei, sim. Ele falou, graças a Deus.
Eu achei estranho. Eu falei, mas por que graças a Deus? Porque eu, comentando com o meu caso, com um amigo, ele falou que eu devia estar louco, que pênis não diminui de tamanho. E pênis diminui de tamanho com a idade, com a fibrose, essas condições que eu falei. Então, o implante, com a identificação da perda do tamanho, nós vamos para o implante para recuperar e, ao mesmo tempo, fazer o implante. Tá entendido. E essa história da curvatura peniana que pode comprometer o desenvolvimento sexual do paciente? Ou seja, tem alguma maneira de reverter o formato do pênis, que ele entorta também, né? Então, é uma capa, é como se fosse uma bexiga. Tá. Só que, no caso, cheia de sangue. Então, essa capa, ou na formação do pênis, a uretra não permite que ele estique, e a maioria das curvaturas nos jovens, essa curvatura é para baixo. E a curvatura adquirida, que é por cicatrizes, que eu comentei. A cicatriz no envoltório, onde formou a cicatriz, não estica. Então, quando joga pressão dentro do cilindro, onde tem a cicatriz, não estica. Então, ele curva para o lado da cicatriz. Entendi. Então, essa curvatura pode chegar a 90 graus ou mais. Meu Deus do céu, um L. Um L. Fica inviável a penetração. Mas aí existe também conserto. Existe. Esse conserto, ele procura recuperar o máximo de tamanho do pênis, alongando o lado curto. Porque se o pênis quando curva, ele fica menor. Então, ele estará curvo porque esse lado estica menos do que este. Entendi. Então, ao invés de fazer pregueamento desse lado, do lado longo, o que nós buscamos é alongar o curto para equiparar o curto com o longo. Um lado com o outro. Uma coisa que os homens devem levar em consideração, e muitos não, é porque há até um tabu no Brasil, essa sociedade, essa cultura machista, latino-americana e tal, que é o exame preventivo de câncer de próstata, né? Hoje ainda continua esse tabu com esse tipo de avaliação. O cara pode fazer PSA, pode fazer isso, o neurologista falou, pode fazer tudo. Se não tiver o toque, eu não posso te dar diagnóstico nenhum. É. E o brasileiro tem essa, ninguém... E morre. Então, o toque, existe muito tabu em relação ao toque. Todo paciente que a gente conversa e acaba examinando, ele fala, mas doutor, é só isso? É só isso. É só isso mesmo. Não dói, não tem problema nenhum. E o toque... todo ano. Qual a finalidade do toque? Muitas vezes, por que tem que sentir a minha próstata? A mulher, ela é ensinada a fazer autoexame da mama, a procurar caroços. A próstata está numa posição que não permite nós mesmos nos autoexaminarmos. Lógico. Então, o toque, a próstata tem essa consistência aqui, tá, da palma da mão. Então, quando a gente toca e palpa, se tiver alguma área endurecida, chama atenção para afastar a possibilidade de um câncer em desenvolvimento. Tá. Então, é possível, num toque, detectar o tumor numa fase inicial, mesmo antes da elevação do PSA. Olha, mesmo antes da elevação do PSA. Interessante isso. Então, o toque com suspeito, independente do valor do PSA, tem que fazer a biópsia da próstata para esclarecer se esse endurecimento é por uma cicatriz, igual eu comentei, a cicatriz no pênis pode ter cicatriz dentro da glândula, ou por um tumor inicial em desenvolvimento. Eu acho que está mais do que satisfeita a nossa pauta, né? Porque vocês já estão preocupados que eu vou estourar. Mas nunca se fala de saúde do homem, só se fala de saúde da mulher. Então somos filhos de Deus, temos que ouvir também essa história, né? Doutor Paulo Egídio, muito obrigado por sua presença, obrigado por esses esclarecimentos. Tem ali, inclusive, toda a anatomia aí da pelve, ali, que ele trouxe para a gente ver, acabou nem mostrando que nem houve tempo para isso. Olha aí, tá vendo? É isto aí, ó. Isso abre tudo e a gente vê como é que funciona por dentro. Eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez, obrigado. Volte sempre, eu acho que esse assunto é muito extenso, a gente tem que voltar e continuar com essa história aqui. Olha, muito obrigado, é sempre um prazer. Obrigado. E a informação nunca é demais. Sem dúvida. Agradeço a oportunidade de poder passar um pouco de informação. O homem tem que conhecer o seu próprio corpo, os seus próprios limites, como a mulher conhece também o dela às vezes, né? Com certeza. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço grande. Volte mais vezes. Um prazer. Meu. Ó.